Henrique Valença tinha tudo aquilo que muitos chamariam de sucesso. Aos 35 anos, era bilionário, dono de um império empresarial que se estendia por prédios espelhados, contratos internacionais, reuniões intermináveis e decisões que moviam cifras capazes de mudar destinos. Seu nome era respeitado e temido nos corredores corporativos. Mas o que poucos sabiam é que Henrique estava exausto. Os dias começavam antes do sol nascer e terminavam quando a cidade já dormia. O celular nunca silenciava. O terno impecável escondia olheiras profundas e uma mente que não desligava nem quando o corpo implorava por descanso. À noite no apartamento de cobertura, o silêncio era pesado demais. Não havia risadas. Não havia aconchego. Apenas vistas deslumbrantes e uma solidão bem decorada. Foi numa dessas noites, sentado à beira da cama, afrouxando a gravata com um suspiro cansado, que Henrique tomou a decisão. Ele precisava parar, precisava respirar, precisava fugir, ainda que por alguns dias, e só havia um lugar capaz de oferecer isso: a casa de campo. A casa de campo sempre fora um refúgio silencioso da família Valença. Localizada a algumas horas da cidade, cercada por árvores antigas, estradas de terra e um céu que parecia maior do que qualquer arranha-céu, aquele lugar guardava memórias de infância, finais de semana simples e risadas que o tempo insistiu em apagar. Henrique não ia até lá havia meses, talvez anos. A vida corporativa havia engolido tudo. Foi então que sua mãe, Dona Lúcia, apareceu em sua mente. Preocupada com a casa fechada por tanto tempo, ela tomara uma decisão prática, do jeito que sempre fora. Contratara uma zeladora, uma moça simples, responsável, que passava na casa de 2 em 2 dias para limpar, ventilar os cômodos, cuidar do jardim, verificar encanamentos e garantir que o lugar não se perdesse no abandono. Henrique soube disso por alto, em uma ligação rápida entre uma reunião e outra. "É só para manter tudo em ordem, meu filho", ela dissera. "Você vive ocupado demais." Ele concordara sem dar muita importância. Naquele momento, tudo o que ele queria era sair da cidade. Na manhã seguinte, Henrique pegou a estrada. O trânsito caótico ficou para trás pouco a pouco. Os prédios altos deram lugar a árvores, o barulho constante foi sendo substituído pelo som do vento, e o peito dele pareceu, pela primeira vez em muito tempo, conseguir expandir ao respirar. Ele abaixou o vidro do carro. O cheiro de terra, de verde, de liberdade. Era como se o corpo reconhecesse aquele caminho antes mesmo da mente. Henrique não pensava em negócios. Não pensava em contratos, não pensava em ninguém. Ou pelo menos, era o que ele acreditava, porque sem saber, o destino já o conduzia para um encontro que mudaria tudo. Está gostando? Aproveite a pausa para se inscrever no canal e deixar o seu like. Assim não perderá nenhum romance. Continuando. Ao estacionar diante da casa de campo, Henrique estranhou algo imediatamente. As janelas estavam abertas. O jardim, aparado. Havia flores novas na varanda. Ele desceu do carro com o senho franzido, sentindo no ar um aroma suave de limpeza, misturado ao cheiro de café fresco. "Oh, estranho", murmurou. Ele abriu a porta, e foi então que ouviu o som. Passos leves pelo assoalho de madeira, o esfregar ritmado de um pano, e uma voz feminina baixinha, distraída, cantarolando enquanto trabalhava. Henrique deu alguns passos para dentro, sem imaginar que, naquele instante, o descanso que ele tanto buscava acabaria de ganhar um nome. Clara estava de costas para a porta, inclinada levemente sobre a mesa da sala, passando o pano com cuidado quase excessivo, como se cada gesto fosse uma forma de respeito àquele lugar. Usava uma calça jeans simples, uma blusa clara de mangas curtas e o cabelo preso num coque frouxo, do qual escapavam alguns fios rebeldes. O rosto concentrado, os lábios entreabertos enquanto cantarolava baixinho, distraída. Henrique deu mais um passo.
O assoalho rangeu. Clara se virou no mesmo instante. Ai! O susto foi mútuo. Ela levou a mão ao peito, os olhos arregalados. Ele parou, sentindo o próprio coração bater mais rápido do que o normal. Desculpa, Henrique disse, erguendo as mãos num gesto instintivo. Eu não queria assustar você. Ela respirou fundo, tentando recuperar o fôlego. Heursa, eu que peço desculpa, achei que a casa estivesse vazia. Os olhos dela encontraram os dele, e algo se estabeleceu ali. Um silêncio estranho, denso, quase palpável. Henrique notou o tom rosado nas bochechas dela. Notou o olhar claro, vivo. Notou como ela parecia simples, e ainda assim, impressionantemente bonita. Ou a Clara, ela disse, quebrando o silêncio. A zeladora, Dona Lúcia, me contratou. Henrique, ele respondeu. Filho dela. O sorriso que surgiu nos lábios dela foi imediato, genuíno. Então o senhor é o dono da casa. Prefiro pensar que sou só alguém tentando fugir do mundo por alguns dias. Ela riu, um riso leve, fácil. E esse som ficou com ele. Eu não sabia que o senhor chegaria hoje, Clara disse um pouco sem jeito. Se quiser eu termino tudo rapidinho e posso passar um café antes de ir. Henrique assentiu. Não precisa ter pressa. Ela foi até a cozinha e ele ficou ali observando o ambiente. A casa parecia viva, arejada, cheirosa. Aquele não era o lugar abandonado que ele lembrava. O som da cafeteira começou a preencher o espaço. Henrique se apoiou no batente da porta, sem perceber que estava observando Clara com atenção demais. Cada gesto dela era cuidadoso. Cada movimento parecia carregado de intenção. Quando ela colocou a xícara diante dele, fez isso com delicadeza. Espero que esteja bom. Ele levou o café aos lábios. O sabor era intenso, quente, reconfortante. Está perfeito. Ela sorriu satisfeita. O vento entrou pela janela, balançando as cortinas, trazendo consigo o cheiro de mato molhado. Clara se aproximou da varanda para abrir mais uma janela e, por um segundo, ficou iluminada pela luz do sol. Henrique sentiu algo apertar no peito. Algo que ele não sentia havia muito tempo. Clara terminou o serviço pouco depois. Pegou sua bolsa, passou os olhos pela casa como quem se certifica de que tudo estava exatamente no lugar. Eu volto daqui a 2 dias, disse. 2 dias. Henrique repetiu a frase mentalmente. Tudo bem, respondeu. Obrigado por cuidar da casa. É um prazer. Ela caminhou pela estrada de terra e Henrique ficou parado na varanda, observando até que ela se tornasse apenas um ponto distante. Quando entrou novamente na casa, o silêncio parecia diferente, mais cheio, mais vivo. Ele se sentou no sofá, fechou os olhos por um instante, mas o rosto dela insistia em surgir em sua mente. O sorriso, o jeito simples, o cuidado nos gestos. Henrique suspirou. Besteira, murmurou para si mesmo, mas sabia que não era. Os 2 dias passaram mais devagar do que Henrique imaginara. Ele acordava cedo, caminhava pelo terreno, lia um pouco, tentava descansar, mas sem perceber contava as horas. Quando ouviu o som do carro se aproximando, o coração acelerou. Clara desceu, usando um vestido leve daquela vez. O cabelo preso de novo, mas com ainda mais fios soltos emoldurando o rosto. Bom dia, ela disse sorrindo. Bom dia, ele respondeu com um sorriso que surgiu fácil demais. E assim começou. Conversas na varanda. Risos sem motivo. Silêncios confortáveis. A cada 2 dias ela voltava. E a cada vez ficava um pouco mais difícil fingir que aquilo era apenas convivência. Porque sem que nenhum dos dois dissesse em voz alta. Algo estava nascendo ali. A casa passou a ter rotina. Henrique acordava com o som dos pássaros e preparava o próprio café nos dias em que Clara não vinha. Nos dias em que ela vinha, ele esperava. Sem perceber, esperava. Quando o carro simples dela surgia na estrada de terra, algo dentro dele se alinhava. Bom dia, Henrique, ela dizia entrando com naturalidade, como se já fizesse parte daquele espaço.
Ela cuidava do jardim, espanava móveis, abria todas as janelas. Às vezes ele a ajudava a carregar algo, e os dedos se tocavam rápido demais, breves demais, mas suficientes para deixar o ar diferente. Você não se cansa de ficar aqui sozinho? Ela perguntou certa vez. Henrique pensou antes de responder. Não, desde que você começou a vir. Clara riu, achando que era brincadeira. Mas ele falava sério. No caminho de volta para casa, Clara dirigia em silêncio. O sorriso que mantinha na presença dele se desfazia aos poucos, dando lugar a pensamentos que insistiam em doer. O que você está fazendo, Clara? Ele é de outro mundo. Isso não é para você. Ela se lembrava das mãos dele, grandes, firmes, ajudando-a a alcançar algo alto. Do jeito educado, respeitoso, do olhar atento quando ela falava das coisas simples da vida. Para com isso, murmurou sozinha. Ela não podia se permitir. Era só trabalho. Tinha que ser. Mas a mente de Clara já tinha ido longe com os pensamentos sobre Henrique. A ligação veio numa tarde nublada. Henrique atendeu sem vontade. Problemas na empresa. Um contrato travado. Uma decisão que só ele poderia tomar. Ou precisar voltar à cidade, ele disse desligando. A notícia caiu pesada. Quando Clara chegou 2 dias depois, ele contou. 10 dias, completou. No máximo. Ela assentiu, mas o peito apertou. Vai fazer bem, disse tentando soar neutra. O senhor, você tem uma vida lá. Ele a olhou fixamente. E aqui? O silêncio entre eles foi longo demais. Aqui é só o campo, ela respondeu desviando o olhar. Mas nenhum dos dois acreditou nisso. A casa voltou a ficar silenciosa, sem o som do carro dela, sem o cheiro de café passado por outras mãos, sem a leveza que ele nem sabia que existia antes. Na cidade, Henrique cumpria reuniões, assinava papéis, sorria para pessoas importantes. Mas à noite, era o rosto de Clara que vinha, o sorriso tímido, o jeito simples, o cuidado. Tal droga, murmurou certa vez, largando o celular na mesa. Ele sentia falta, e isso o assustava. Clara sentiu a ausência dele de um jeito que não esperava. A casa de campo parecia grande demais agora. Trabalhava em silêncio, sem as conversas, sem os risos, sem aquele olhar que a fazia se sentir vista. É melhor assim, repetia para si mesma. Mas à noite deitada, lembrava do tom de voz dele dizendo seu nome. E o coração traía a razão. O carro surgiu na estrada numa manhã clara, com o sol filtrando entre as árvores. Henrique diminuiu a velocidade instintivamente, como se quisesse prolongar aquele momento. A casa de campo apareceu à frente exatamente como ele lembrava, mas algo dentro dele sabia que não era mais a mesma. Ele desligou o motor e ficou alguns segundos parado. Respirou fundo. O cheiro do campo entrou pelos pulmões como um alívio antigo. Voltei, murmurou mais para si do que para a casa. Ao entrar, notou tudo em ordem, limpo, organizado, vivo. Ela tinha estado ali. Henrique passou a mão pela madeira da mesa, pelo encosto da cadeira, como se pudesse sentir vestígios dela nos objetos. Um sorriso involuntário surgiu. Ele não sabia ainda, mas naquele mesmo dia, Clara também voltaria. Clara estacionou o carro e desceu com a bolsa no ombro. Quando levantou o olhar e viu o carro dele na frente da casa, o coração falhou uma batida. Ele estava ali. Respirou fundo antes de caminhar até a porta. Henrique ouviu passos e se virou. Os olhos se encontraram. Nenhum dos dois falou imediatamente. Está gostando? Aproveite a pausa para se inscrever no canal. Me conte aqui também de qual cidade você está me ouvindo agora. Continuando. Ela parecia mais bonita, ou talvez fosse só a saudade falando. Usava um vestido leve, simples, que o vento brincava em levantar suavemente. O cabelo estava solto dessa vez, caindo pelos ombros. Oi, ela disse por fim. Oi, ele respondeu com um sorriso contido, mas carregado de coisa demais. O silêncio entre eles não era constrangedor, era cheio. Como foi a cidade? Ela perguntou. Barulhenta demais, ele disse.
e vazia. Ela não perguntou o porquê, mas sentiu. Os dias seguintes foram diferentes, mais longos, mais intensos, mais conscientes. Eles conversavam por horas, sobre a infância dela, sobre o peso que ele carregava sem nunca admitir, sobre sonhos pequenos e sonhos grandes. Às vezes o silêncio se instalava, e ninguém tinha pressa de quebrá-lo. Henrique percebia cada detalhe. O jeito como Clara mordia o lábio quando pensava, como ajeitava o cabelo atrás da orelha, como os olhos dela ficavam mais claros quando sorria de verdade. Clara, por sua vez, percebia o cuidado dele em não invadir espaço algum, o respeito, a delicadeza disfarçada na voz firme. Aquilo a confundia e a encantava. Era fim de tarde quando Henrique falou: "Eu trouxe alguns filmes. Se você quiser ficar um pouco mais hoje." Clara hesitou. Olhou o relógio. Pensou em tudo o que não devia. Depois pensou em como queria. "Posso preparar uma pipoca", disse finalmente. O sorriso dele foi lento, genuíno. "Eu adoraria." Na cozinha, o som do milho estourando preenchia o espaço. O cheiro quente e reconfortante se espalhava pela casa. Ela entregou o pote para ele. Os dedos se tocaram. Dessa vez, nenhum dos dois se afastou rápido demais. Sentados no sofá, o filme rodava. Mas nenhum dos dois saberia dizer sobre o que era. O pote de pipoca repousava entre eles. As mãos se encontraram outra vez. Dessa vez ficaram. Clara sentiu um arrepio subir pelos braços. Henrique virou o rosto devagar. O olhar dele desceu para os lábios dela. Depois voltou aos olhos. O tempo pareceu desacelerar. "Clara", ele disse baixo. Ela respirou fundo. "Henrique!" O beijo aconteceu sem pressa, lento, cuidadoso, como se ambos quisessem memorizar aquele instante. Foi suave, profundo, verdadeiro, e de uma paixão ardente que estava guardada. A chuva começou fraca do lado de fora, quase tímida, como se respeitasse o que nascia ali dentro. As gotas batiam no telhado em um ritmo suave, constante, criando uma trilha sonora íntima, feita só para eles. O mundo pareceu se fechar. Não havia mais cidade, compromissos ou diferenças sociais. Apenas aquela casa iluminada por luz morna, o cheiro de pipoca ainda pairando no ar e dois corações batendo mais rápido do que deveriam. Henrique aproximou-se devagar, como quem teme quebrar algo precioso demais. Seus dedos tocaram o rosto de Clara com cuidado, sentindo a pele quente, o arrepio que percorreu o corpo dela ao menor contato. Ela fechou os olhos por um instante. Era como se quisesse guardar aquela sensação para sempre. O beijo veio novamente, mais profundo agora, mais consciente. Não havia urgência, apenas entrega. Os lábios se reconheceram com uma naturalidade assustadora, como se já se procurassem há muito tempo. Clara sentiu as mãos dele em sua cintura, firmes, mas respeitosas, puxando-a para mais perto. O corpo dela respondeu antes mesmo da mente, e ela apoiou as mãos no peito dele, sentindo o ritmo acelerado do coração sob a camisa. "Eu pensei em você todos os dias", ele confessou a voz baixa, quase um sussurro entre um beijo e outro. Ela respirou fundo, a testa encostada à dele. "Eu tentei não pensar", respondeu com um sorriso trêmulo. "Não consegui." Henrique a envolveu em um abraço lento, daqueles que dizem mais do que qualquer palavra. O calor entre eles era real, intenso, mas também seguro. Clara se sentiu protegida ali, como se aquele espaço entre os braços dele fosse um lugar onde o mundo não alcançava. A chuva lá fora ganhou força. Dentro, o tempo perdeu o sentido. Os movimentos foram guiados pela sensibilidade, pelo cuidado de quem quer conhecer cada detalhe do outro. Clara sentia Henrique nela. Os olhares diziam tudo: desejo, carinho, admiração, medo e vontade, tudo misturado, tudo verdadeiro. Eles se deixaram levar pela noite sem pressa, sem expectativas além daquele instante. Cada toque era uma descoberta, cada suspiro uma confirmação silenciosa
de que aquilo não era apenas físico, era conexão. Quando mais tarde o silêncio voltou a ocupar o ambiente, ele não trouxe vazio. Henrique permaneceu ali, com Clara aconchegada junto a ele, sentindo a respiração dela se acalmar pouco a pouco. Passou os dedos de leve por seus cabelos, num gesto quase inconsciente. Ela dormia tranquila, e ele percebeu algo que o assustou, e ao mesmo tempo o aqueceu por dentro. Não era só desejo. Era paz, era abrigo. E pela primeira vez em muito tempo, Henrique adormeceu sem pensar no amanhã, apenas grato pelo agora. Aquilo envolveu Henrique de uma forma descomunal. Ele não havia tido nenhum tipo de sensação assim em toda a sua vida. Ele pensava que a vida se resumia a contratos e interesses pessoais. Já havia se acostumado com essa ideia, mas conhecer Clara mudou tudo. A manhã chegou devagar. A chuva havia cessado durante a madrugada, deixando no ar um cheiro fresco de terra molhada. A luz entrou tímida pelas frestas da cortina, tocando o quarto com suavidade. Clara acordou primeiro. Por alguns segundos ficou imóvel, tentando entender onde estava. Então percebeu o calor ao seu lado, o braço de Henrique repousando com naturalidade, como se sempre tivesse pertencido ali. O coração acelerou. Ela virou o rosto devagar e o observou dormir. O semblante relaxado, tão diferente do homem sério que ela imaginava existir por trás daquele nome importante. Ali, ele parecia apenas humano. Real. Clara sentiu um misto de ternura e receio. E agora? Henrique despertou pouco depois, abrindo os olhos lentamente. Ao vê-la acordada, não sorriu de imediato. Apenas a olhou, atento, como se quisesse entender o que aquela noite significava para os dois. "Bom dia", ele disse com a voz ainda rouca de sono. "Bom dia", ela respondeu num tom baixo. O silêncio que se seguiu não era desconfortável, era cuidadoso. O café da manhã foi simples. Pão, frutas, café quente. Mas tudo parecia diferente. Eles sentaram à mesa frente a frente, trocando olhares breves, sorrisos contidos. Havia algo novo ali, uma intimidade recém-nascida que ainda não sabia como se portar à luz do dia. "Clara", Henrique começou apoiando os cotovelos na mesa. "Eu não me arrependo de nada." Ela respirou fundo antes de responder. "Eu também não", disse, sincera. "Só fico com medo de criar algo que não pode existir." Ele franziu o senho. "Por quê?" Ela desviou o olhar para a janela. "Porque você tem uma vida inteira fora daqui. Um mundo que não é o meu." Henrique ficou em silêncio por alguns segundos. "E você acha que eu não me sinto fora do lugar lá?" perguntou enfim. Ela o encarou surpresa. Naquele momento, Clara percebeu que talvez eles fossem mais parecidos do que imaginava. Eles não falaram em rótulos, não falaram em promessas, mas algo mudou. Os encontros se tornaram mais longos, as conversas mais profundas, os toques mais naturais. Não havia mais aquele cuidado excessivo de evitar proximidade. Agora havia escolha. Henrique começou a adiar compromissos. Clara passou a sorrir mais durante o dia. À noite, às vezes, apenas sentavam na varanda observando o céu estrelado, dividindo silêncios que não pediam explicação. E foi num desses dias tranquilos que o passado resolveu bater à porta. O carro parou diante da casa numa tarde clara. Henrique estranhou. Clara havia saído cedo para fazer compras na feira da cidade vizinha. Ele abriu a porta. "Boa tarde", disse o homem do lado de fora. "A Clara mora aqui?" Henrique sentiu o estômago apertar. Ela saiu. "Volta mais tarde." O homem respirou fundo. "Sou o ex-namorado dela, Rafael." A palavra ex ecoou mais do que deveria. "Vim tentar conversar", continuou. "Reconquistar. A gente teve história." Henrique manteve a postura calma, mas por dentro algo se revirava. "Ela está bem", disse apenas. Rafael o olhou com curiosidade. "E você? É o que dela?" Henrique demorou um segundo a responder. "Alguém que se importa." E percebeu naquele instante que já estava muito mais envolvido do que planejava. Rafael decidiu ir embora sem continuar a argumentar.
Quando Clara voltou e Henrique contou sobre a visita, o sorriso dela se desfez. Ele não devia ter vindo, disse visivelmente desconfortável. Ainda sente algo por ele? Henrique perguntou, tentando manter a voz neutra. Ela balançou a cabeça. Não, mas tenho medo de machucar pessoas, inclusive você. Henrique se aproximou. Clara, o que quer que isso seja, eu prefiro viver do que fugir. Ela o olhou emocionada. E ali, sem perceber, o amor deixou de ser apenas sentimento. Passou a ser escolha. Depois da conversa sobre Rafael, algo mudou no ar. Não era afastamento, era consciência. Clara ficou mais silenciosa naquela noite. Henrique percebeu. Observava cada gesto dela enquanto preparava o jantar simples na cozinha, o modo como ela se movia, como pensava antes de falar. Você está com medo, ele disse, encostado no batente da porta. Ela parou, respirou fundo. Estou, admitiu. Não de você, mas do que isso pode virar. Henrique se aproximou devagar. Eu passei a vida inteira tomando decisões difíceis, disse com a voz calma. Negócios, pessoas, caminhos, mas nenhuma delas me fez sentir o que sinto aqui. Ela levantou o olhar. Aqui, comigo? Com você, confirmou. No campo, no silêncio, na verdade. Clara sentiu os olhos arderem. Rafael voltou 2 dias depois. Dessa vez, Clara estava em casa. O coração dela apertou ao vê-lo estacionar. Henrique observava à distância, respeitando o espaço, mas atento a cada movimento. Clara, Rafael disse, descendo do carro. Eu precisava falar com você. Ela respirou fundo. Fala. Ele tentou relembrar o que tiveram. Falou de promessas antigas, de erros, de arrependimento. Clara ouviu em silêncio. Mas eu segui em frente, disse por fim. E estou feliz. Rafael olhou para a casa. Com ele? Ela não hesitou. Com ele. Henrique sentiu algo se acomodar dentro do peito naquele instante. Era a confirmação que ele não pediu, mas precisava. Naquela noite, Henrique quase não dormiu. Pensava nela, no que poderiam perder, no que poderiam ganhar. Pela primeira vez, o futuro não era uma planilha previsível. Era um salto. Na manhã seguinte, ele falou, é preciso ser honesto com você. Clara sentou-se à mesa, o coração acelerado. Eu não sei onde isso vai dar, ele continuou. Mas sei que não quero ir embora fingindo que nada aconteceu. Ela segurou a xícara com força. Eu também não, respondeu num fio de voz. Os dias passaram mais lentos. Henrique adiou o retorno à cidade mais uma vez. Clara passou a dormir na casa com mais frequência. Eles se acostumaram aos corpos próximos, às manhãs divididas, às conversas noturnas sob o céu estrelado. Mas a pergunta permanecia silenciosa. E depois? Nenhum dos dois dizia em voz alta. Ainda. Numa tarde quente, sentados na varanda, Henrique quebrou o silêncio. E se você fosse comigo à cidade? Clara o encarou surpresa. Eu? Só para conhecer, ver, sentir, sem obrigação. Ela pensou em tudo o que deixaria e em tudo o que poderia encontrar. Eu tenho medo de não caber lá, confessou. Henrique segurou a mão dela. Eu também tenho medo de não caber mais lá sem você. A viagem foi curta, mas intensa. Clara observava a cidade pela janela do carro. Grande demais, barulhenta demais. Tudo parecia rápido, impessoal. No apartamento de Henrique, tudo era bonito, mas frio. É diferente, ela disse. É, ele concordou. Por isso eu fugi. Naquela noite ele percebeu. O que fazia sentido não estava ali. De volta ao campo, Henrique caminhou sozinho pelo terreno ao amanhecer. O sol nascendo entre as árvores. O silêncio acolhedor. Ele entrou na casa e encontrou Clara preparando café. Eu já sei, disse firme. Ela virou-se. O quê? Onde eu quero estar. Henrique se aproximou. Segurou o rosto dela com cuidado. Aqui, com você. Clara sentiu o coração se abrir inteiro. E pela primeira vez, não tentou fugir do amor. Henrique fez a ligação numa manhã tranquila, sentado na varanda, observando Clara cuidar do jardim.
Ah, mãe, eu tomei uma decisão. Dona Lúcia percebeu na hora que não era mais um assunto de negócios. Está com aquela moça, não está? Perguntou, com a sensibilidade que sempre tivera. Henrique sorriu de leve. Estou apaixonado. Houve silêncio do outro lado da linha. Filho, ela disse com a voz calma, o que te faz feliz nunca pode ser um erro. Henrique sentiu os olhos marejarem. Pela primeira vez não precisava lutar contra o mundo. Clara, apesar da decisão dele, ainda carregava receios. À noite, deitada ao lado de Henrique, observava o teto, inquieta. E se um dia você se arrepender? Perguntou quase sussurrando. Henrique virou-se para ela, apoiando-se no cotovelo. Eu me arrependi de muitas coisas na vida, disse. Menos de tudo que vivia aqui. Ele segurou a mão dela com firmeza. Você não é um intervalo na minha vida. Você é o caminho. Ela chorou em silêncio. Não de tristeza, de alívio. A casa de campo começou a mudar. Não fisicamente, mas em energia. Havia risos pela manhã, música baixa durante a limpeza, jantares improvisados na varanda. Clara passou a deixar pequenas marcas suas ali. Uma toalha bordada, flores frescas sobre a mesa, um cheiro de lar. Henrique observava tudo com uma sensação nova. Pertencimento. Aquele lugar antes refúgio tornava-se casa. A cidade pequena começou a notar. Os vizinhos cumprimentavam, curiosos. Alguns cochichavam. Clara sentia o peso disso. Vão dizer que estou com você por interesse, comentou certa vez. Henrique segurou o rosto dela. Quem não conhece a verdade sempre inventa histórias, disse. Mas eu sei quem você é, e isso bastava. Rafael apareceu uma última vez, não para insistir, para se despedir. Eu vejo como você olha para ele, disse a Clara. Nunca olhou assim para mim. Ela respondeu com respeito, mas firmeza, porque agora eu sei o que é amor de verdade. Quando ele foi embora, Clara sentiu algo se fechar dentro de si. Um ciclo. Numa noite silenciosa, sob um céu carregado de estrelas, Henrique falou. A varanda estava iluminada apenas pela luz morna da lua. O campo dormia ao redor, interrompido apenas pelo canto distante dos insetos e pelo vento suave balançando as árvores. Clara estava sentada ao lado dele, os pés descalços tocando o chão frio, os braços envolvidos ao próprio corpo, como se tentasse conter a emoção que pressentia. Henrique respirou fundo antes de continuar, como quem escolhe cada palavra com cuidado. Quero dividir a vida com você, não como um plano, mas como escolha diária. A frase não veio carregada de promessas grandiosas. Veio simples, verdadeira, pesada do tipo de verdade que não precisa ser adornada. Clara sentiu o coração acelerar. O silêncio que se seguiu não era vazio, era denso, cheio de pensamentos, medos antigos e desejos que ela nunca tivera coragem de admitir nem para si mesma. Ela respirou fundo. Eu não tenho riquezas nem status, disse com a voz baixa, mas firme. Não tenho o mundo que você sempre teve. Só tenho quem eu sou e o que aprendi a ser. Henrique virou-se totalmente para ela. Seus olhos buscavam os dela com atenção absoluta, como se nada mais existisse além daquele instante. Ele sorriu. Um sorriso tranquilo, seguro. É exatamente isso que eu quero. Sem discursos, sem justificativas. Ele estendeu a mão e Clara aceitou. O toque foi lento, consciente, carregado de significado. Quando ele a puxou para perto, o abraço não foi urgente. Foi inteiro. Eles se abraçaram longamente. Como quem encontra abrigo. Como quem entende, finalmente, que não precisa mais fugir. E naquele abraço, Clara percebeu que não estava sendo escolhida apesar de quem era, mas por causa de quem era. Ainda dentro desse abraço, eles se olharam. Os olhos de Clara reparavam cada detalhe do rosto de Henrique. Foi quando Henrique a surpreendeu com um beijo. Ela retribuiu, como quem já esperava por isso. Henrique colocou sua mão na nuca de Clara, entrelaçando lentamente seus dedos em seus cabelos. Clara sentia seu corpo arrepiar.
Henrique a pegou pela cintura e a colocou em cima dele, ainda envoltos em um beijo ardente de paixão. Clara desabotoou a camisa de Henrique, alisando seu corpo lentamente, enquanto suspirava profundamente em meio a tantas sensações que estava tendo. Ali, Henrique se entregava tão facilmente. Ele pensava em como era maravilhoso sentir o que sentia com ela, como era bom, envolvente e quente. Os corpos colidiam-se em chamas de um amor intenso. E assim Henrique sabia. A vida não podia continuar como era antes. Ele desejava aquela mulher, aquele corpo, aquela sensação, todos os dias de sua vida. O compromisso não mudou apenas palavras. Mudou o tempo. Henrique começou a reorganizar a própria vida com uma calma que jamais tivera antes. Já não acordava com o coração disparado, nem com a mente lotada de urgências. As manhãs passaram a ser silenciosas, preenchidas pelo cheiro de café fresco e pela luz suave atravessando as janelas da casa de campo. Reduziu compromissos, delegou funções, escolheu estar presente, trabalhava algumas horas por dia, o necessário. E quando fechava o computador, fechava também a antiga versão de si mesmo. O restante do tempo era vida. Vida simples. Vida real. Clara observava tudo com um misto de cuidado e admiração. Ela continuava sendo quem sempre foi. Simples, cuidadosa, verdadeira. Acordava cedo. Cuidava da casa, do jardim, das pequenas coisas que agora tinham um novo significado. Já não se sentia invisível. Já não sentia que precisava provar nada. Às vezes, os dois se encontravam na cozinha sem dizer palavra alguma. Um toque de mãos, um sorriso leve, um entendimento silencioso. Aprenderam a almoçar sem olhar o relógio, a caminhar sem destino, a ficar em silêncio sem desconforto. O ritmo deles não era lento por falta de ambição. Era lento por presença, mais humano, mais real, mais deles. E sem perceberem, estavam construindo algo que não dependia de planos grandiosos, apenas da decisão diária de permanecer. Numa manhã clara, Henrique levou Clara até o jardim. As flores estavam abertas, o vento suave. Ele segurou as mãos dela. Quer construir essa vida comigo? Todos os dias aqui ou onde decidirmos juntos. Clara sorriu entre lágrimas. Quero. Simples assim. Nada de luxo exagerado. Apenas pessoas queridas, comida feita à mão, risos sinceros. Dona Lúcia abraçou Clara com carinho. Obrigada por devolver meu filho a ele mesmo, disse. Clara entendeu que aquele amor não unia apenas dois. Curava histórias. Anos depois, ou talvez apenas meses, o tempo ali era diferente. Henrique acordou com o som de Clara na cozinha. Sorriu. Não havia mais fuga. Não havia mais vazio. Apenas a certeza tranquila de estar exatamente onde deveria estar. Porque, às vezes, o amor não muda quem somos. Ele apenas nos leva de volta para casa. O tempo no campo não passava. Ele se alongava. Henrique percebeu isso aos poucos, nas pequenas coisas. No café que esfriava sem pressa, no sol que entrava preguiçoso pelas janelas, no som distante do vento atravessando as árvores. A antiga ansiedade não o acompanhava mais. Ele trabalhava algumas horas pela manhã, resolvendo o essencial, e depois fechava o notebook sem culpa. O restante do dia pertencia à vida, algo que, por muito tempo, ele acreditara ser luxo. Clara observava essa transformação em silêncio. Via o homem antes tenso aprender a sorrir sem motivo, a se sentar no chão para mexer na terra, a ouvir mais do que falar, e em muitos momentos sentia um nó doce no peito, porque sabia, o amor dela havia sido escolha, o amor dele havia sido renúncia. Está gostando? Aproveite a pausa para se inscrever no canal, deixe seu like e ative o sininho para ficar por dentro de todos os romances de arrancar suspiros. Agora vamos continuar. Certa tarde, Clara levou Henrique até a pequena casa onde crescera. Nada sofisticado. Paredes simples, móveis antigos, fotografias amareladas pelo tempo. É aqui que tudo começou,
disse com a voz carregada de memória. Henrique caminhou devagar, tocando cada detalhe como se estivesse entrando num lugar sagrado. Agora eu entendo você, disse por fim. Clara sorriu. Sempre tive medo de não ser suficiente para o seu mundo. Ele segurou as mãos dela. Você é o mundo que eu precisava. Ali Clara compreendeu que não havia desigualdade entre eles. Havia encontro. Com o passar dos meses, a casa de campo deixou de ser apenas refúgio. Virou lar. Havia roupas penduradas no varal, livros espalhados pela sala, marcas de pés descalços no chão. Clara passou a cuidar do jardim como quem cuida de si mesma, e Henrique se envolvia em cada detalhe. Plantaram juntos uma pequena horta. Para lembrar que tudo exige cuidado, ela disse. Henrique concordou em silêncio. Ele nunca mais esqueceu aquela frase. Nem todos os dias eram fáceis. Às vezes Henrique acordava com pensamentos antigos, o medo de estar abandonando tudo o que construiu. Outras vezes, Clara se perguntava se aquele amor resistiria ao tempo, à rotina, às diferenças. Numa dessas noites, ela confessou: tenho medo que um dia você acorde e sinta falta da cidade. Henrique a puxou para perto, encostando a testa na dela. Eu sinto falta de quem eu era antes de você? Perguntou. Nunca. O medo não desapareceu por completo, mas aprendeu a não mandar. Antigos sócios foram até a casa. Vieram com propostas, promessas, números. Henrique ouviu tudo com educação. Depois respondeu com calma. Meu sucesso não acabou. Ele só mudou de forma. Quando ficaram sozinhos, Clara o abraçou forte. Obrigada por não me transformar em um sacrifício, disse. Henrique sorriu. Você é a minha escolha. O amor de Clara e Henrique não mudava a intensidade. Era sempre cheio de entrega e paixão. E isso fazia toda a diferença. Os dias passaram a ser feitos de pequenas felicidades. Jantares simples, risos inesperados, silêncios compartilhados. Henrique descobriu que riqueza não estava no que se acumulava, mas no que se vivia. Clara descobriu que amor não precisa ser luta. À noite, deitados juntos, escutavam o som dos grilos e da casa respirando. E isso bastava. Aproveite a pausa para se inscrever no canal e deixar o seu like. Continuando. A manhã nasceu tranquila. O céu estava limpo, o sol suave, e o jardim ainda guardava o frescor da terra recém-regada. Clara caminhava entre as plantas, distraída, sentindo o cheiro verde que sempre a acalmava. Henrique estava ali desde cedo, cuidando de algumas mudas, as mãos sujas de terra, o coração inquieto. Quando ela se aproximou, ele respirou fundo. Não havia pressa naquele gesto, nem ensaio, nem plateia. Henrique ajoelhou-se ali mesmo, no meio do jardim que haviam cuidado juntos. A terra sob os joelhos, o olhar firme, o amor inteiro. Ele retirou do bolso uma pequena caixinha simples. Ao abri-la, revelou uma joia delicada, nada exagerado, um anel de traço clássico com uma pedra clara que refletia a luz da manhã. Não é sobre valor, disse com a voz baixa carregada de emoção. É para que você se lembre de quem você é para mim, do dia em que eu escolhi ficar, do amor que nasceu aqui. Clara levou a mão à boca. As lágrimas vieram antes das palavras. Henrique continuou. Quer continuar escolhendo a gente todos os dias? Mesmo nos dias comuns. Mesmo quando for difícil. Mesmo quando o mundo lá fora tentar nos puxar para longe do que somos aqui. Clara chorou. Não de surpresa. De reconhecimento. De certeza. Ela estendeu a mão, ainda trêmula. Sim, respondeu com a voz embargada. Todos os dias. Quando ele colocou o anel em seu dedo, não foi o peso da joia que ela sentiu. Foi o peso bonito da escolha. Eles se abraçaram ali mesmo, no jardim, com o sol testemunhando o início de um para sempre simples e verdadeiro. O casamento aconteceu como tudo entre eles, sem excessos, sem pressa, sem máscaras. Foi no campo. As flores eram colhidas ali perto. O vento brincava com os tecidos leves. As pessoas presentes eram poucas, mas essenciais.
aquelas que conheciam a verdade do caminho deles. Nada de luxo exagerado, mas havia cuidado em cada detalhe. Havia amor nas mãos que prepararam a comida. Havia emoção nos olhares que acompanhavam Clara a caminhar. Quando ela surgiu vestida de simplicidade e luz, Henrique sentiu o mesmo frio na barriga do primeiro dia em que a viu limpando aquela casa, concentrada, alheia ao fato de que mudaria sua vida para sempre. O mesmo impacto, a mesma certeza. Ela caminhava devagar, o anel brilhando discretamente em sua mão, não como símbolo de riqueza, mas como lembrança viva do pedido feito entre plantas e terra. Quando seus olhos se encontraram, o mundo diminuiu. Ali não estavam um bilionário e uma zeladora. Estavam duas pessoas que escolheram ficar, que escolheram amar, que entenderam que presença é o maior luxo que existe. E quando sorriram um para o outro, foi como se o campo inteiro respirasse junto com eles, porque aquele amor não precisava provar nada. Ele apenas era. O depois não foi um conto de fadas, foi melhor. Teve dias bons, dias difíceis, dias comuns. Mas teve parceria, teve respeito, teve escolha. Henrique nunca mais foi o homem que fugia da cidade. Clara nunca mais foi a mulher que se diminuía por amar. Juntos aprenderam a crescer. Numa tarde dourada, sentados na varanda, Clara apoiou a cabeça no ombro de Henrique. Engraçado, ela disse. Você veio pra cá fugindo. Ele beijou os cabelos dela. E fiquei porque encontrei. O sol se punha devagar, pintando o céu de tons quentes. A casa respirava, o campo silenciava. E o amor, enfim, tinha encontrado morada. Porque no fim o amor não foi sobre onde eles chegaram, mas sobre terem encontrado um no outro o lugar certo para ficar. Espero que tenha gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para ser avisado sempre que sair uma nova história. Um grande abraço e até o próximo romance.